E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Jonathan e hoje vamos estar iniciando mais uma videoaula sobre programação no SQL Server. E aí, pessoal, espero todos que vocês estejam bem. Como prometido aí na última videoaula, eu ia estar fazendo a escolha de uma linguagem de programação de back-end para estar fazendo a comunicação e o consumo das procedures que foram criadas nessa sequência de videoaulas relacionadas ao projeto de despesas, tá bom? Eu fiz a escolha, então, da linguagem PHP, que foi a primeira linguagem de back-end que eu tive contato, iniciando nos estudos com desenvolvimento de sistemas, tá bom? E também é uma linguagem que permite de forma muito fácil a utilização também de HTML, tá bom? Que o meu intuito é estar fazendo que essas telas que for serem criadas, elas também tenham aí um visual mais voltado como se a gente conseguisse aos poucos já vendo como o sistema na parte final vai estar ficando. Então o PHP ele vai ser muito útil nessa parte, né? Além de permitir que seja criado páginas web, tem muita facilidade e praticidade de estar fazendo a utilização também de estrutura de HTML. Nessa primeira então videoaula, eu vou estar mostrando como que vai ser a instalação e a configuração do PHP e também fazer a configuração do PHP com o SQL Server. Vou mostrar para vocês então como a gente vai fazer o download do Champ, que é a ferramenta que a gente vai utilizar nessa sequência de videoaulas para poder fazer a integração do PHP com o SQL Server. Bora lá comigo. O que eu vou fazer aqui? Aqui no Google eu vou pesquisar por Champ, certo? Vai aparecer isso para mim aqui, esses resultados. O que vai acontecer? O site onde a gente vai fazer o download do Champ é esse primeiro resultado que vai aparecer aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa opção, Download Champ. Vamos esperar carregar. Então aqui a gente tem essas versões do Champ para serem baixadas, que vão compor a versão do PHP que a gente vai estar utilizando. O que acontece? Eu já fiz aqui download do instalador do Champ, ok? A versão que eu vou estar utilizando é essa segunda opção aqui, né? Eu optei por utilizá-la. Então eu já fiz o download do instalador, tem cerca de 150 megas. Aí eu vou mostrar para vocês qual que é o passo a passo para a gente estar fazendo a instalação do Champ, beleza? Então, para quem vai fazer o download aí e fazer a instalação aí no seu computador, pode clicar em uma dessas opções. Eu recomendo que vocês também usem essa mesma opção que eu estou utilizando aqui, porque posteriormente a gente vai ter que fazer algumas configurações e eu também vou deixar os arquivos necessários para essas configurações com uma opção de download, ok? Aqui com o instalador já baixado, eu vou dar 2 cliques para poder fazer aqui a abertura da instalação e prosseguir também, né, com a instalação do programa. É uma instalação bem simples, né? É somente avançar, vamos dizer assim, e depois já está pronto para a gente poder fazer a sua configuração. O que acontece? Aqui a gente tem aquele controle de contas de usuário do próprio Windows. Sempre quando esse controle de contas ele está ativado, é essa mensagem que aparece. Mas vocês podem só clicar em OK e vai conseguir prosseguir com a instalação sem problema algum. Ok, aqui a gente vai, né, para a parte de setup. Bora clicar aqui em Next. Aqui eu não vou mexer em nenhuma opção, né? O Champ, né, ele vai ser composto por várias ferramentas também, né, dentro dele. Então eu não vou mexer em nada, vou só prosseguir mesmo com a instalação. Ok. Aqui ele vai mostrar para a gente, apresentar para a gente a pasta que ele vai ser feita a instalação dele. Muito comum é no C2 pontos /champ. Automaticamente ele vai estar criando essa pasta aqui. É só dar Next. Caso você queira colocar um diretório mais específico aí no seu computador, né, você pode fazer a seleção daqui da pasta. Mas eu vou manter como padrão. Next. Aqui seria a linguagem. Eu vou deixar em inglês mesmo. English. Next. Next. E agora ele já está fazendo a instalação. Eu vou estar fazendo aqui uma pausa no vídeo, né? Assim que a instalação estiver concluída, eu volto com vocês. A instalação então já está sendo finalizada. Vamos só aguardar aqui mais algum momento. Instalação completa. Aqui vai ter a opção de marcado se a gente quer que já inicia o painel de controle. Eu vou deixar aqui marcado e clicar em Finish. Agora o painel de controle do Champ vai estar iniciando. Vou falar para vocês aqui um pouco do que é composto esse painel. Ok. Aqui no Champ, né, nesse painel aqui de controle, a gente tem aqui
algumas ferramentas, né, que vem embutido dentro dele, que no caso é o nosso servidor Apache, onde a gente vai rodar o PHP, nesse caso, né, que eu vou utilizar de linguagem de back-end, MySQL, ou também o MariaDB, né, que é o banco de dados que já vem dentro do próprio Champ. No nosso caso, né, a gente vai utilizar o SQL Server. Para isso, a gente vai precisar de fazer algumas configurações e posteriormente eu vou mostrar para vocês como que é feita essa configuração do Champ para poder fazer a comunicação com o SQL Server. Temos também o FileZilla, que ele é utilizado para a gente estar fazendo transferência de arquivos via FTP. Temos aqui também o Mercury, que vem dentro do Champ. O que é o Mercury? O Mercury é um servidor de e-mail que faz parte do Champ. Ele permite que a gente possa fazer o envio e receber e-mails localmente durante o desenvolvimento, né, do projeto, da aplicação que a gente está executando, né? Ele vai ser muito útil no caso de testes de funcionalidade de envio de e-mails em suas aplicações. E no caso aqui também temos o Tomcat. Tomcat é um servidor web que roda aplicações em Java. Então aqui no Champ, né, o Tomcat é incluído para quem tem a necessidade, que precisa de desenvolver aplicações Java utilizando páginas web, tá bom? Mas nesse caso, né, a gente vai usar aqui prioritariamente o Apache, tá ok? Vou mostrar para vocês agora como que a gente vai fazer a configuração do nosso Champ e permitir a conexão com o SQL Server. De padrão, o Champ ele não consegue fazer a comunicação diretamente com o SQL Server. Ele consegue fazer com o MySQL. Então agora eu vou mostrar para vocês como fazer a configuração para estar habilitando que o Champ ele comunique com o SQL Server, que aí a gente pode estar fazendo, né, o consumo das procedures que fomos desenvolvendo ao longo dessas videoaulas, tá ok? Então, primeiramente, a gente vai fazer aqui o Start do Apache. Então, vamos clicar aqui na parte de Start. Então, que agora ele vai estar fazendo a inicialização do Apache. Vamos clicar aqui em Admin. Aqui na questão do Admin, ele vai mostrar para a gente a página inicial relacionada do Champ com algumas informações aqui do servidor, ok? Vou clicar aqui em PHP Info. Aqui na página do PHP Info tem algumas informações necessárias para a gente estar verificando quais as configurações vão ser feitas aqui no servidor Champ, tá bom? Primeiramente, a gente vai ver a arquitetura que está feita a instalação. Aqui está em x64, né? 64 bits, e tem outros sistemas operacionais de 32 bits. No meu caso da minha máquina aqui, eu estou utilizando 64 bits. Isso aqui vai ser muito importante no momento também de configurar os drivers que vai ser necessário estar fazendo o download e toda a configuração aqui do Champ, tá bom? Outra configuração, nesse caso aqui, ó, Loaded Configuration File. Aqui está indicando para mim qual que é o diretório de arquivo de configuração do próprio PHP. Então a gente vai ter que acessar este arquivo aqui, php.ind, para estar fazendo nele uma inclusão de alguns registros que vão indicar os drivers que a gente vai estar fazendo a instalação. Outra opção aqui é o seguinte, tem uma parte aqui que é chamada de PDO. PDO seria um módulo que o PHP utiliza para estar fazendo comunicação com servidores de bancos de dados relacionais. Vou estar descendo aqui até estar fazendo encontrar ele. Então, tem a parte aqui do PDO. O PDO vai indicar aí os drivers, que são os bancos de dados que estão disponíveis para fazer a comunicação com o PHP. Nesse caso aqui temos o MySQL e o SQLite. Então, nesse momento, o SQL Server em si, ele não consegue fazer a comunicação com o PHP, beleza? Agora a gente vai partir para a parte dessa configuração, então. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo um link onde temos uma planilha identificando a versão do driver que a gente vai utilizar e identificando também a versão do PHP que nós estamos utilizando, tá bom? Onde que eu confiro a versão do PHP que eu estou utilizando? Bem no início, eu vou ter essa informação. Então, eu vou subir até aqui, ó, PHP version 8.1.25. Então, aqui é a versão do PHP que eu estou utilizando. Eu vou encontrar na planilha a parte que indica essa versão do PHP, né? E lá também vai estar disponibilizado o link para fazer download do driver referente a essa versão do PHP. Vamos lá na planilha, então?
Então aqui, ó, aqui no PHP eu tenho aqui essa versão do PHP que vai do 7.4 até o 8.1. Então, nesse caso aqui, passa a nos atender perfeitamente, tá bom? Eu vou clicar aqui em baixar, ele vai me redirecionar para uma tela aqui do GitHub. Nessa tela aqui eu vou descer, nessas partes aqui vão mostrar os sistemas operacionais que eu tenho disponíveis para fazer o download desses arquivos, ok? Eu vou descer aqui eu já tenho a parte do Windows, que é o sistema operacional que eu estou utilizando. Eu estou utilizando o Windows 11, só que aqui, como a gente tem a opção de no máximo Windows 8.1, eu vou fazer o download dele, ele vai me servir perfeitamente, tá bom? Vou clicar aqui, já começou a fazer o download, vou lá na minha pasta de downloads, vamos ver se o arquivo foi baixado com sucesso. O arquivo baixado, ele vem zipado aqui no WinRAR, eu vou estar abrindo ele. Aqui dentro, eu já tenho aqui as arquiteturas do meu sistema operacional. Como eu falei para vocês, eu utilizo 64 bits. Então, vou abrir aqui essa pasta. E aqui dentro tem os drivers para a gente fazer a configuração. São arquivos de DLL, tá bom? Eu vou fazer a extração aqui para minha própria pasta de download. Então, esse arquivo zipado ele já não mais é necessário, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente vai mover esses arquivos para a pasta correta, né, dentro do caminho onde o PHP está instalado, onde o XAMPP está instalado, para posteriormente terminar a configuração, tá bom? Vou fazer aqui então, vou abrir aqui uma nova janela do explorador do Windows, para a gente estar fazendo essa configuração. Então, onde que o XAMPP está instalado? Ele está instalado sempre no C2 ponto, né, caso você, no momento da instalação, não tenha alterado o diretório de padrão que ele vai ser instalado. Então, ele está em C2 pontos, XAMPP, tá bom? Então, aqui já tem a parte, né, das pastas do XAMPP, onde a gente vai estar concluindo a configuração. Dentro da pasta PHP, a gente vai abrir ela. E dentro da Ext aqui, ó, que no caso seria as extensões, a gente também vai abrir ela. Ok? Aqui são todas as extensões, os drivers que tem configurado com o PHP. O que eu vou fazer? Eu vou recortar e vou colar aqui. Então, a primeira parte já foi feita. De que está colocando aqui os drivers, onde a gente fez o download, dentro da pasta correta do XAMPP aqui no PHP para ser habilitada a comunicação com o SQL Server. Tá bom? No caso, qual que é então a identificação desse driver relacionado ao SQL Server? É aqui, ó, SQL RSRV, no caso significando SQL Server. No momento que essa configuração estiver toda correta, o que vai acontecer? Quando a gente for lá na página do PHP, onde forma para a gente os drivers do PDO, ali vai passar a listar também o SQL Server, né? Depois aqui do SQLite. Então, terminando a configuração, a gente volta aqui e confirma se funcionou com sucesso. E o que a gente faz agora? A gente vai novamente lá na pasta do... Eu vou deixar aqui aberto porque a gente vai precisar desses nomes aqui, tá bom? Eu vou lá de novo na parte do XAMPP. Vou abrir a pasta PHP. Aqui dentro a gente tem o arquivo de configuração do nosso PHP, que é este daqui, ó. Arquivinho PHP, ele é do tipo parâmetros de configuração. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir ele para poder editar. Eu vou editar esse arquivo aqui com o próprio bloco de notas, tá bom? Ok. Chegando aqui, a gente tem que listar aqui nessa parte, né, aqui dentro desse arquivo, esses arquivos DLL, esses drivers que a gente adicionou lá na pasta do PHP, um a um. No caso, foram 4, certo? E onde que vamos colocar ele? Tem uma parte aqui, a gente vai rolando, que vai falar sobre extensões. Então, eu vou descer mais um pouco aqui, até encontrar essa parte onde a gente vai estar adicionando essas linhas para estar fazendo terminar, né, a configuração aqui do nosso PHP. Aqui, ó, são nessa parte onde tem station igual, né, e várias coisas aqui na frente. Então, aqui são as extensões, né, no caso os drivers, que já vem de padrão instalado no XAMPP, tá bom? Por exemplo, temos aqui o PDO MySQL e o PDO SQLite. Então, aqui já está habilitado para utilizar o banco SQLite e
o MySQL. O que nós vamos estar fazendo agora? Vamos estar fazendo a inclusão das nossas extensões que a gente incluiu lá naquela pasta, tá bom? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar extension igual. Eu vou lá naqueles arquivos que eu tenho, vou clicar aqui no botão direito, vou renomear e vou colar aqui na frente. Então eu vou ter que fazer isso com cada um daqueles lá. Extension. Botão direito, vou renomear. E vou colar aqui. Vamos fazer com os outros dois agora. Renomear. Ok. E agora o último. Certo. Fazendo isso, agora eu posso salvar esse arquivo. Salvei. Vou fechar aqui. Agora é necessário estar reiniciando o servidor Apache. Como que a gente faz isso? Podemos vir aqui no nosso painel de controle do XAMPP, Stop no Apache. Então, o serviço ele foi encerrado. Agora a gente vai startar ele novamente. Start. Ok. Podemos voltar então lá naquela tela do PHP Info, onde tem as informações do servidor PHP. Vou recarregar. Olha aqui para vocês verem. No PDO Drivers, o que acontece aqui? Aqui ó, eu já tenho disponível o SQL Server para comunicação com o PHP. Então, a partir daqui, a nossa configuração para habilitar que o PHP ele comunique com o SQL Server funcionou com sucesso. Então, agora a gente já está disponível para estar fazendo as nossas consultas, tá bom? Só falando um pouco aqui, como que vai funcionar, então, essa questão, né, desses projetos relacionados ao PHP. Onde, então, aqui dentro do PHP, por exemplo, que a gente vai começar a estar fazendo os nossos projetos. Aqui, dentro da pasta XAMPP, a gente tem uma pasta específica que é responsável por estar armazenando todos os projetos, todos os sites, né, que vão ser utilizados com o PHP. É a pasta chamada htdocs. Vou entrar nela aqui. Ok. O que essa pasta tem, né, de hierarquia? O arquivo principal de PHP em cada diretório que a gente vai estar acessando, esse arquivo ele chama index. Esse é o arquivo raiz, né, vamos dizer assim, de cada pasta de diretório que vão ser acessados pelo PHP. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu vier aqui e abrir a pasta, o arquivo de administração, né, a página inicial do PHP, ele vai me listar localhost. Localhost é sempre a máquina local que está executando aquele sistema ou aquele site. Por exemplo, eu tenho um sistema que está hospedado em um domínio, por exemplo, geomaster.net, ok? Então, esse sistema está executando em uma máquina que, através daquele link, chega até ao servidor que está, né, gerenciando esse projeto. Se eu fosse executar esse mesmo projeto na minha máquina local, o endereço que eu ia ter seria localhost, né? Então, para quem está iniciando aí na área de programação, localhost é a máquina local que a gente está executando o nosso projeto. Depois, o localhost aqui seria referente à própria pasta htdocs, ok? E aqui na frente eu tenho o diretório dashboard. O diretório dashboard, o que ele é? Ele seria o conteúdo dessa pasta dashboard aqui no diretório dentro do htdocs. E a tela que eu estou abrindo é referente ao index.php, que é esse arquivinho aqui que vocês estão vendo. Mas por que então que esse index.php ele não é visto aqui na nossa URL? Porque só de ter esse arquivo index.php dentro de um diretório, o próprio PHP já sabe que aquilo ali é a página principal, né? Eu não preciso informar ele aqui explicitamente na minha URL, mas eu também poderia estar passando o index.php aqui na minha URL, que iria funcionar também corretamente. Agora vamos partir para a configuração inicial de um arquivo que vai fazer a conexão com
o nosso banco de dados, tá bom? Sempre num projeto que vai envolver a comunicação com o banco de dados, né, tem um arquivo que ele vai fazer a conexão com o próprio banco, tá bom? E qual que é a regra comum de ser utilizada? Você ter uma pasta específica, né, onde você vai estar colocando esse arquivo de configuração, e todas as telas que necessitam de fazer a comunicação com o banco de dados, eles vão utilizar esse arquivo que foi criado, né, como a base da conexão com o banco de dados. Por que a gente tem esse arquivo separado? Porque vamos pensar, eu tenho um sistema ali com 10 telas, que essas 10 telas vão fazer a comunicação com o banco de dados. Se eu tivesse em cada uma dessas telas, né, o trecho de código responsável por fazer a comunicação com o banco de dados, se em algum momento fosse necessário de fazer alguma alteração, por exemplo, o nome de usuário, a senha, ou até mesmo o endereço do servidor, eu iria ter que alterar todos esses arquivos um por um para poder deixar tudo funcionando corretamente, né? E sempre que a gente tem códigos repetidos em inúmeros arquivos, o que vai acontecer? Pode acontecer de algum desses passar despercebido e não ser ajustado. Logo, o nosso projeto, né, o nosso sistema, ele começaria a dar problemas. Então, dando uma dica para quem está começando aí, sempre que ocorrer de encontrar códigos repetitivos, o que é interessante a gente fazer? Colocar, por exemplo, em um determinado arquivo, né, em uma função, onde esse arquivo ou essa função que seja, vão ser chamadas a todos os momentos que forem necessários à sua utilização. E no momento, né, breve aí de algum ajuste, só seria necessário fazer ajuste em um lugar somente, e não em vários registros que poderia ficar algum para trás, aí o sistema começar a dar problema, né, e até entender o que aconteceu poderia te dar uma grande dor de cabeça. Vou aqui na minha pasta do htdocs, o que eu vou fazer aqui? Eu vou estar criando uma pasta aqui que vai se chamar projetos. Aqui vai ser só para a gente fazer a primeira comunicação com o banco de dados e fazer o teste de comunicação, tá bom? Depois aqui que deu sucesso, na próxima videoaula, aí a gente vai começar a estar fazendo a estruturação das pastas de fato que vão ser utilizadas para consumir as procedures relacionadas às despesas que a gente veio trabalhando aqui na sequência de videoaulas, tá bom? Ok. Então, aqui dentro de projetos, aqui a gente vai ter os arquivos que vão ser utilizados, tá bom? Para a comunicação com o banco e também para a gente fazer select no banco, fazer teste, tá bom? Para ver se a nossa aplicação está conseguindo pegar as informações corretamente. E para isso, a gente vai ter que utilizar, né, uma ferramenta que tem, né, o intuito de permitir que a gente faça a escrita de nossos códigos. Tá bom? Eu vou utilizar aqui o Visual Studio Code, né, uma ferramenta aí bastante utilizada, né, como IDE, né, de criação de códigos, tá bom? Ela possui aí uma grande compatibilidade com várias linguagens de programação diferentes, que permite que a gente faça a criação de nossos códigos de forma prática e rápida. O que eu vou fazer aqui? Aqui, né, é a página inicial, então a gente vai ter que fazer a inclusão daquela pasta que a gente criou lá dentro do htdocs para ser a pasta onde vai ser trabalhado os arquivos que vamos utilizar no nosso projeto. Eu vou clicar aqui em abrir pasta. Clicando em abrir pasta, eu vou estar navegando até a minha pasta lá do champ htdocs e aquela pasta projetos que a gente criou. Ok, então a pastinha já está aqui já. Ela no momento ela está vazia, ela não tem nenhum arquivo dentro dela, tá bom? E se eu colocar no navegador, o que acontece? Projetos, ok. Aqui nesse primeiro momento, então, ele mostrou para mim, né, vamos dizer assim, a raiz dessa pasta projetos, eu não tenho nenhum arquivo aqui, né, previamente adicionado não, tá bom? O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um novo arquivo. Novo arquivo vai chamar index.php. E aqui o Visual Studio vai pedir para mim selecionar a pasta onde eu vou estar salvando esse arquivo. Então, eu vou salvar dentro de champ htdocs projetos. Criar arquivo. Ok. Agora, se eu vier aqui e recarregar a minha tela, o que vai acontecer? Aqui retornou para mim uma página em branco. Por quê? Aquele arquivo index.php, ele não possui nenhum trecho de código dentro dele para poder estar exibindo na tela, tá bom? E sobre o que eu expliquei para você, se eu vim aqui
e colocar index também, vai funcionar da mesma forma, tá bom? Se eu colocar index.php, é a mesma coisa de eu só entrar na raiz da pasta. Se tiver qualquer outro arquivo com outra extensão, né, ou com outro nome, não vai ter o mesmo funcionamento, tá bom? Ok, eu vou falar para vocês aqui um pouco, né, como que funciona o PHP em questão de declaração de variáveis, né, que a gente vai precisar nesse projeto que a gente vai estar fazendo. Não vou me aprofundar tanto, né, porque o intuito aqui não é mostrar, ensinar a programação no PHP, mas sim comunicar uma linguagem de back-end com o SQL Server, tá bom? Se eu começar aqui a digitar e salvar o arquivo, o que vai acontecer se a gente recarregar a tela? Tudo que foi feito lá vai ser replicado aqui. Apesar da extensão ser PHP, se eu colocar, por exemplo, uma estrutura de código HTML, né, aqui no meu arquivo, salvar e recarregar a tela, aqui vai reconhecer corretamente, né, com classes, né, com CSS, com JavaScript e assim por diante. Como que a gente começa a construir, né, a estrutura PHP para ser feito declaração de variáveis, feito condições, if, else, da mesma forma que a gente trabalhou lá no SQL Server, né? Temos basicamente vários comandos que a gente tem lá no SQL Server aqui, né? Por exemplo, eu quero declarar uma variável. Nós vamos aprender a declarar a variável aqui, que vai ser necessário, tá bom? Para esse projeto que a gente vai estar trabalhando. Eu preciso exibir coisas na tela. Lá no SQL Server eu poderia usar o print, né? Aqui eu vou mostrar para vocês o que a gente vai utilizar. Lá no SQL Server eu tenho o if else, aqui a gente também tem, da mesma maneira. Então, para indicar que o nosso código ele é PHP, eu não posso vir aqui e só começar a digitar meu código PHP. Eu tenho que definir uma estrutura onde vai falar para mim que o que tiver aqui dentro é código PHP. Então, como que funciona isso? Eu vou começar com sinal de menor, interrogação, PHP. Então, a partir daqui, todo o código que eu digitar, ele vai ser um código PHP, ok? Se eu não digitar aqui, né, no fim, interrogação e sinal de maior, o que vai acontecer? Tudo que está aqui dentro é código PHP. Eu não sou obrigado a fechar. Eu só preciso fechar a estrutura PHP, por exemplo, quando aqui eu vou utilizar, por exemplo, HTML, tá bom? Então aqui eu deixo, né, marcado onde que está o meu código PHP e a partir daqui eu posso utilizar, por exemplo, HTML. A gente vai ter isso também na medida que for feito a criação das telas e a comunicação com o SQL Server, tá bom? Declaração de variáveis aqui no PHP, como que funciona? Eu vou colocar aqui o sinal de cifrão e o nome da minha variável. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, nome. Aqui, sempre eu tenho que utilizar ponto e vírgula para cada linha de meu código PHP que está sendo finalizada, tá bom? Então, aqui eu fiz declaração de variável. Como que eu defino valor à variável? Nome da variável recebe, por exemplo, o Jonathan. Nesse caso aqui é uma string. Diferentemente do SQL Server, no SQL Server, cada variável que eu declaro, eu preciso de informar o tipo dela, se ela é inteiro, se ela é numérica, se ela é data, se ela é varchar e assim por diante. No caso do PHP eu não preciso, eu só preciso mesmo definir a variável e atribuir valor a ela, tá bom? Como que eu faço então para printar, né, para exibir na tela o valor de uma variável? Eu vou utilizar echo, certo? E o nome da minha variável. Ponto e vírgula. Então, aqui eu declarei minha variável, defini valor na variável e printei, exibi na tela essa variável. Se eu vier aqui e recarregar, apareceu Jonathan. Mas Jonathan aqui estava a mesma coisa, né, do nosso teste anterior. O que eu vou fazer aqui agora? Jonathan Master, por exemplo. Vamos testar. Olha lá, eu já fiz o print aqui, né, do conteúdo da minha variável. Aqui também eu não preciso declarar a variável e depois, né, atribuir valor a ela separadamente. Eu posso fazer tudo de uma maneira só. Então, já declarei a variável, já setei valor a ela. Vou trocar aqui para John Master, vamos ver o que acontece. Recarreguei, John Master, funcionou corretamente. Agora, então, vamos fazer a configuração da nossa chamada carry string, que é o quê? Que é a configuração, tá bom, de comunicação com o nosso SQL Server. Então, eu vou mostrar para vocês aqui linha a linha, explicando como que vai ser este arquivo de configuração. Eu vou estar colando aqui um trecho de código, vou estar explicando para vocês, né, linha por linha,
como que funciona esse comando aqui. Primeiramente, eu vou declarar aqui 4 variáveis, que vão ser o endereço do servidor, o banco de dados que a gente está fazendo a comunicação, o nome de usuário e a senha de autenticação, né, desse servidor SQL Server. Primeiramente, a questão do servidor. O que vai acontecer aqui? Eu vou estar passando aqui o endereço do meu servidor de SQL Server. A máquina que eu estou fazendo aqui, essa primeira explicação, não é a mesma máquina onde está instalado o SQL Server, tá bom? Então, apesar, né, que o meu código PHP está sendo executado aqui em localhost, que é a máquina local, o meu banco de dados não se encontra nessa máquina, se encontra em outra. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que passar o endereço IP dessa outra máquina onde está configurado o meu servidor de SQL Server, que aqui no caso vai ser 10.0.0.144. E aqui seria a porta que está sendo feita a execução do SQL Server, tá bom? Depois, em outro momento, se vocês quiserem, eu posso estar mostrando como fazer a configuração do servidor de SQL Server para permitir que outras máquinas na rede ou até externamente façam a comunicação com esse servidor, tá bom? Se vocês quiserem que te mostre, peço que deixe aí nos comentários, tá bom? Segundo o banco de dados. Qual que é o banco de dados que eu vou estar fazendo a comunicação do PHP com o SQL Server? Eu vou utilizar o despesas, que é o que a gente vem trabalhando nesse projeto. Qual que é o meu usuário? Meu usuário é Jonathan. E a minha senha também é Jonathan. Certo, então aqui agora eu tenho um bloco de try catch. Isso a gente também já viu o funcionamento no próprio SQL Server, tá bom? Tem o begin try, o end try, begin catch, end catch, que é o quê? É para tratar exceções de erros. Caso ocorra algum problema nesta configuração aqui, cai aqui no meu bloco catch e exibe para mim a mensagem de erro. Tá vendo que, se tratando até de outra linguagem, eu tenho uma mesma estrutura que é utilizada no próprio SQL Server. O que vai mudar é somente a sintaxe de como que vai ser a execução daquele código, mas no final das contas é o mesmo intuito, tá bom? Ok, aqui eu tenho uma variável chamada conexão. Essa conexão recebe o new PDO, que é aquele que eu falei para vocês, né? Que é uma estrutura para estar fazendo a comunicação do PHP com servidores de banco de dados relacionais. Aqui eu tenho o driver que eu vou estar utilizando, que agora é o SQL Server. O servidor, nome do servidor, recebe a variável servidor. A base de dados, né, o banco de dados que eu vou estar fazendo a comunicação, recebe banco de dados. O usuário passa a receber a variável usuário e a senha passa a receber o conteúdo da variável senha. Aqui a conexão ela recebe alguns atributos relacionados a exibições de erros, caso aconteça. Então, vai tentar fazer aqui a comunicação com o SQL Server. Caso der sucesso, não vai cair no meu bloco de catch, ok? Caso der erro, o que vai acontecer? Vai cair aqui para mim no meu bloco de catch, ok? Aqui eu tenho uma variável que seria o exception, né? A exceção, o erro que aconteceu. Então, todo o erro vai estar armazenado na variável ok? E eu vou dar um echo, né? Eu vou estar exibindo erro, tá bom? Aqui já utiliza até uma tags HTML. Eu vou estar mostrando para vocês como fazer também a comunicação de variáveis com texto, tá bom? Que vai montar para a gente, né, o nosso visual da nossa página. E aqui eu vou estar pegando lá da variável que seria da exceção, um getMessage, que é o quê? Exibir a mensagem de erro, tá bom? Eu vou estar salvando aqui e vou estar dando F5 agora aqui na minha página de PHP. Ok. Nesse caso aqui a página está em branco, então quer dizer que funcionou. Por quê? Se tivesse alguma coisa errada, iria ser exibido este erro aqui, tá bom? Vou fazer o seguinte, vou forçar um erro. Eu vou trocar o nome do meu usuário. Em vez de ser Jonathan, vai ser John. Vamos ver o que vai acontecer. F5. Olha aqui para vocês verem, olha. Login failed for user John. Então, o que aconteceu aqui? Não foi possível fazer o login no SQL Server com o usuário John. Então, dessa forma, vocês podem ver que a configuração funcionou perfeitamente. Agora, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa estar testando
essa comunicação. De fato, fazendo, por exemplo, selects a partir do PHP e está exibindo, né, esses retornos aqui na nossa tela, tá bom? Só para testar antes, o que eu vou fazer aqui? Eu vou estar conectando no meu servidor de SQL Server aqui pelo Manager, tá bom? Que a gente já vem, né, no costume de estar criando nossos códigos em SQL Server. E vou estar aqui fazendo um select e vou estar replicando esse select lá no PHP. Select all from usuários. Na tabela de usuários, então, eu tenho dois registros, né? pk10, john@dev.net e senha 1 a 6. Outra linha, pk11, nome de usuário Jonathan, e-mail jonathan@dev.net, senha de 1 a 6. Vamos então vou mostrar para vocês como fazer este select lá no nosso arquivo PHP. Bora lá comigo. Aqui, né, a nossa conexão está feita, está totalmente funcional. Então, o que vai acontecer? A nossa própria variável conexão, que é a que faz a conexão com o banco de dados, dentro dela, então, eu vou ter as propriedades de conexão com o banco. E ela vai ser utilizada para dar prosseguimento na questão de fazer as execuções de código SQL, né? Insert, select, update, chamada de procedure, chamada de função e assim por diante. Aqui agora, o que eu vou fazer? Então, eu vou estar começando a definir a estrutura, né, que vai ser o comando que vai ser executado no meu servidor de SQL Server. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou colocar aqui comando recebe select all from usuários. Ponto e vírgula, porque, né, o PHP ele necessita de estar digitando ponto e vírgula em cada linha que a gente finaliza. Ok. Aqui agora, então, vai ser o comando que eu vou estar executando. Aqui eu vou digitar aqui carry recebe. O que a nossa carry aqui vai receber? Ela vai receber conexão. Ok, conexão. Ela prepare. E aqui dentro é o comando que eu vou estar executando. Hashtag, então, comando. Certo. A nossa carry, então, ela vai ter toda a configuração de comunicação com o banco e também o comando que vai ser executado. Tá bom? Novamente eu vou fazer try catch. Certo. Aqui no try é o quê? Né, o meu código PHP ele vai tentar executar algo. Então ele vai tentar executar a minha carry. Execute. Então eu vou estar tentando fazer a execução deste comando aqui. E vamos dizer assim, o resultado deste comando desse select, então eu vou estar armazenando ele em uma outra variável. Então vai ser aqui. Eu vou colocar, quer ver? Ó? Como é o select na tabela de usuários, eu vou estar digitando, então, uma variável com o nome de usuários. Usuários recebe carry get all. Que é o que? Todas as linhas que retornarem da minha consulta vão ser armazenadas na variável usuários. Então, se minha consulta retornou 100 linhas, estas 100 linhas de dados vai estar armazenada na variável usuários. E o cat, o que o cat aqui vai receber? Exception e. E aqui eu vou fazer echo e get message. Aqui então eu vou estar printando a mensagem de erro que retornou, né, em caso, lá no meu banco de dados SQL Server. E aqui agora eu dou um exit. O que seria o exit? Seria para o meu código parar por aqui. Eu poderia sim ter vários outros códigos aqui embaixo. Aí é o momento que eu coloco exit, o PHP, né, para a execução por ali. Ok.
Então vamos julgar que vai dar certo. Então, se vai dar certo, ele não vai passar aqui e vai estar dando continuidade, né, para a execução do nosso código. Eu vou estar mostrando para vocês aqui uma das maneiras de estar pegando esses retornos que houveram do nosso banco de dados e está exibindo eles na tela. Tem outras formas de fazer também, tá bom? Mas o que eu vou utilizar vai ser que eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos fazer um for each. E o que é um for each? O for each é uma estrutura de repetição que vai fazer uma execução para cada elemento de uma coleção de dados. Poderíamos tratar, então, a nossa tabela como uma coleção de dados, tá bom? Então, ela vem separada por linhas e colunas. O for each ele vai estar passando em cada linha que retornar. A partir disso, em cada linha, eu vou estar pegando as informações de cada coluna e vou estar trabalhando da maneira que eu quiser, ok? Então, vamos supor, o meu resultado retornou 2 linhas. O meu for each, então, vai executar 2 vezes, né, para todo esse bloco de informações que eu vou ter, tá bom? Então ele vai executar a primeira linha, depois ele passa para a segunda linha. Se tivesse 100 linhas, ele está fazendo essa varredura 100 vezes, né, na minha estrutura de retorno de dados da tabela. Então, dentro do for each, aí sim, né, a gente vai ter o comando específico para estar pegando essas informações para estar também, né, trabalhando da maneira que a gente quiser. Nesse primeiro momento, então, vou estar só printando na tela, né, exibindo na tela aqui do navegador as informações retornadas do nosso select. Ok, for each, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter, primeiramente, a variável que contém as informações, né, que eu quero estar fazendo essa varredura. Vai ser a usuários as, vou colocar aqui, linha. O que significa aqui? Aqui seria todo o meu bloco que vai vir todas as informações lá do meu banco de dados, tá ok? E aqui vai ser registro de linha a linha que eu vou estar trabalhando. Então, só para exemplificar, nesse select aqui, se eu fizer ele lá no PHP, a minha estrutura vai retornar 2 linhas, tá bom? Só que essa variável linha aqui, ela vai ser cada linha que o meu for each está executando. E a partir disso, eu consigo retornar as colunas pertencentes àquela linha, tá bom? Então, dentro do for each, declarei ele, vou colocar aqui, abrir e fechar chaves. Aqui dentro, então, eu vou estar começando a estar trabalhando em linha por linha. Então, eu vou estar fazendo aqui, eco, linha, e aqui dentro eu vou estar passando qual que seria o nome da minha coluna. Logo, se eu vier aqui, eu tenho a coluna PK, nome de usuário, e-mail, senha. Então, eu vou estar fazendo aqui, ó. PK. Então, aqui agora eu quero estar exibindo o conteúdo da coluna PK, né, da minha linha. Depois eu tenho nome, usuário, e-mail e senha. Ok? Só relembrando. Aqui no meu usuário, ele vai retornar ali todo o meu conjunto de dados que veio, né, todas as linhas e todas as colunas. A partir do momento que o meu for each foi executado, ele vai armazenar linha por linha nessa variável chamada linha, tá bom? E aqui dentro do meu for, né, a cada execução que for feita, a cada iteração, eu vou estar fazendo a exibição na tela da coluna PK, coluna nome de usuário, coluna e-mail e coluna senha. Aqui, os nomes das variáveis, né, para quem for estar trabalhando aí no seu projeto, vocês podem utilizar ali os nomes que vocês mais identificarem, né, que fica mais claro o que aquela variável, para que ela está servindo, tá bom? Nesse caso aqui, foi os nomes que eu acabei escolhendo, ok? Vamos ver, será que funcionou? Opa, o que aconteceu aqui? Deu um erro na linha 20. Syntax error, unexpected, token try. Então, vamos lá na linha 20 para a gente ver o que aconteceu. Certo, aqui na linha 20, então, deu um erro de execução aqui. Eu notei que aqui na linha 17, o comando que eu tenho anteriormente, ele não tem ponto e vírgula. Pode ser esse o problema. Vou salvar, vou executar de novo. Está falando que o argumento do for each ele deve ser um array ou um objeto. Vamos ver então o que foi passar de parâmetro para o for each. Usuário. Se eu pesquisar aqui usuário,
Ah, sim, usuário é essa variável que na verdade tem que ser usuários. O correto aqui. Vou salvar. Vamos recarregar. Opa, se a gente for ver aqui, ó, de fato, né, agora já começou a trazer algumas informações que a gente tem lá nas nossas linhas do banco de dados, tá bom? Só que aqui, como foi um print, vamos dizer assim, né, mais simples, ele acabou colocando uma informação na frente da outra. Então, eu vou criar aqui uma estrutura, né? Vamos dizer assim, né? Também colocar aqui tags HTML, onde vai começar a criar uma formatação visual aqui no nosso arquivo, né, PHP. Vamos lá. Aqui eu estou utilizando, né, vamos dizer assim, né, código próprio PHP. Como que eu consigo fazer, por exemplo, concatenar código PHP com texto, né, que nesse texto vai virar tags HTML. Aqui eu coloco ponto e depois o texto que eu quero. Aqui eu vou colocar a tag BR, porque a tag BR vai ser responsável por estar fazendo a quebra de linha. Então aqui eu vou ter exibir o PK e quebrar a linha. Eu vou até fazer melhor aqui também. Ó. Vou colocar aqui PK, dois pontos e ponto aqui. Vamos dar continuidade. Nome, usuário, dois pontos, linha, e aqui na frente eu vou estar colocando BR. Vou colocar em tudo para ficar mais rápido. Aqui vai ser e-mail. E aqui vai ser a senha. Para até permitir uma melhor separação, depois da senha eu vou estar quebrando linha duas vezes, que aí a gente vai separar realmente, de fato, né, cada linha que retornou lá do nosso select. Recarregando, olha aqui para vocês verem. Eu já tenho o PK10, nome de usuário John, e-mail john@dev.net e senha 123456. Será que de fato são as mesmas informações que a gente tem lá no nosso select? Vamos conferir aqui. Vou estar deixando aqui a tela menor para a gente estar conferindo os resultados. Aqui, ó, primeira linha, PK10, PK10. John, usuário John, e-mail john@dev.net, senha 123456. Segunda linha, PK11, nome de usuário, e-mail jonathan@dev.net, senha 123456. Ah, podemos melhorar até a exibição, vamos dizer assim, né, do nosso HTML, vamos dizer assim, né? Porque o que a gente está vendo ali na tela agora é basicamente HTML. Tá vendo? Ó? Já começou a gerar, por exemplo, né, uma formatação melhor. O que eu poderia fazer aqui, por exemplo? Style. Color Head. Style Color Head. Olha lá. PK já passou a ficar vermelho. Vou fazer aqui embaixo com outra cor. Blue. Vou colocar Gold. Orange. Então vai ficar PK em vermelho, nome de usuário em azul, e-mail em dourado e senha em laranja. Olha lá para vocês verem, tá vendo? Ó? Então aqui já começamos a fazer uma formatação HTML com as informações que foram retornadas do nosso select. Muito interessante, né? É isso aí, pessoal. Essa primeira parte, então, foi feita a introdução do Champ, né? Juntamente com o PHP, que a gente vai estar trabalhando nessa sequência de videoaulas, fazendo consumo das procedures que foram criadas lá no SQL Server. Tá passando para vocês aí como que funciona a configuração. Lembrando que eu vou estar deixando aquele link da planilha disponível aqui na descrição desse vídeo. Também o link para fazer download do Champ, tá bom? Na próxima videoaula, então, eu vou explicar para vocês a estrutura das pastas que a gente vai estar utilizando para fazer o consumo das procedures, para vocês verem a forma que eu vou estar fazendo a organização dessas pastas, tá bom? E vamos, então, né, tá colocando aí na prática para estar fazendo o consumo das procedures até chegar no momento que a gente vai ter um sistema totalmente funcional, tá bom? A minha meta aí agora é desenvolver com vocês, né, mostrar como que vai ser toda a codificação desse projeto e, de fato, a gente conseguir utilizar esse projeto. É isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado dessa videoaula de hoje. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever. Deixe seu like se você curtiu o vídeo, que vai ajudar esse vídeo também a chegar em outras pessoas que buscam entender melhor sobre a programação.
principalmente voltado a SQL Server. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, não hesite em deixar o seu comentário, tá bom? Na próxima videoaula, vamos começar então a estar fazendo o consumo das procedures que foram criadas nessa toda a sequência de videoaulas até o momento aqui, tá bom? Espero vocês na próxima videoaula e até breve.